Então, assim também, Deus é um só. 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma triunidade. É uma trindade. Então, Deus, um só Deus. Agora, nós estamos na terra, Deus no céu. E aqui a palavra de Deus diz que existe um entre Deus e nós, que é a única maneira de se chegar a Deus é passar por Ele. Então diz que só há um mediador. O mediador é aquele que media, é aquele que faz contato de uma pessoa com outra, é aquele que vai a uma pessoa em favor da outra. Então aí só existe um que pode nos ligar a Deus, Jesus Cristo. Mas que Jesus Cristo? O versículo diz homem. Então aquele Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez homem. E aqui diz então no versículo 6, para que ele se fez homem? Então, ao qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então esse Jesus Cristo é aquele que se deu em preço de redenção, ou seja, ele pagou o preço da nossa salvação. Qual é o preço? A sua morte na cruz do Calvário. A sua morte derramando sangue por nós, para nos remir, nos lavar, nos purificar e nos comprar para Deus. Agora que diz que para servir de testemunho ao seu tempo. Então, esse testemunho é diante de Deus. Ele compareceu diante de Deus, tendo executado a nossa salvação. Agora nós podemos ser salvos. E o apóstolo Paulo diz, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então o apóstolo Paulo está dizendo, para isso eu fui constituído um ministro de Deus, para falar exatamente sobre isso. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então esse é o desejo de Deus, que todos os homens, em todos os lugares, todas as nações, raças, tribos, etnias, todos possam orar a Deus, levantando mãos santas, quer dizer, pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e foram perdoados seus pecados, possam comparecer diante de Deus, adorando a Deus, louvando e adorando ao Senhor. Glória a Deus. Então essa é a nossa leitura bíblica. Vamos ver então como o pastor Cláudio Honor de Andrade dividiu a lição. Então ele dividiu a lição aí em primeira parte, raízes de nossa história. Então ele fala aí da nossa história como uma história triste, né, de nascimento da nossa nação, que nasceu na idolatria, com povos que adoravam imagens, que ensinaram o povo a adorar imagens, e um povo que não era convertido realmente a Jesus. E também havia crendices e vários tipos de macumba, feitiçaria, superstições vindas com os escravos que vieram da África. Então a nação que nasceu debaixo de maldição, mas uma nação que está cada dia mais quebrando essas maldições, e o Evangelho tem progredido, ganhado espaço a cada dia mais, vencido as trevas, e a luz de Jesus tem brilhado cada dia mais nesse país, a ponto desse país ser hoje a maior nação pentecostal do mundo, a nação onde os dons do Espírito Santo estão operando poderosamente. E assim como o Brasil pode ser o celeiro do mundo em parte de alimentação, o Brasil pode ser o celeiro do mundo em missões, em enviar missionários por todo o mundo, porque o brasileiro tem essa facilidade de comunicação, de aceitar outros povos, de se dar bem com qualquer outro tipo de povo. Então isso traz aí uma oportunidade para a nossa nação de ser muito abençoada por ser canal de Deus na evangelização de todos os povos. Glória a Deus por isso, pela nossa nação. Deus ter escolhido esta nação para fazer esse tremendo avivamento no mundo inteiro. Depois, na parte 2, ele fala sobre a postura do crente como cidadão dos céus. Então ele fala aí sobre
ativismo político, que é uma coisa ruim, porque ensina, orienta a pessoa a ir a medidas extremas, a fazer até o que é errado, para conquistar posição ou alguma dádiva dentro do sistema político. E fala também sobre o conformismo escatológico. Então, conformismo escatológico é a pessoa já dizer que Jesus está voltando, que não precisa ele participar de nada, não precisa ele escolher os seus líderes, não precisa estudar, não precisa crescer intelectualmente e nem preparar um futuro, porque Jesus está voltando, então não precisa fazer nada disso. Isso é errado também. Tanto o ativismo, que vai a um extremo perigoso e mal para se conseguir alguma coisa, como aí nós vemos direto aí na televisão, as pessoas invadindo terras, pensando que vai conseguir terra, conseguir uma vida em paz, invadindo as terras alheias, fazendo aí quebra-quebra, né? Essas coisas assim, invadem prédios, destrói comércios, carros das pessoas. Então isso aí é ativismo político, que é contrário à palavra de Deus. Para nós sobre também esse conformismo teológico, esse conformismo escatológico, que faz com que a pessoa não busque mais conhecer a Deus de maneira ainda maior na sua vida, a crescer tanto espiritualmente como materialmente, de ter uma posição na sociedade, de ter uma posição diante do quadro político, que possa aí influenciar a política com a palavra de Deus, com um bom testemunho, né? Não só com palavras, mas com atos, né? Com ajuda às pessoas mais necessitadas. Então eles devem aprender conosco isso aí. Depois fala da missão profética da igreja. Então fala aqui da missão que a igreja tem de trazer o conhecimento de Deus e da palavra de Deus a todos, indistintamente. Depois, na parte 3, fala de motivos de intercessão pela pátria. Valorização da vida. A igreja tem aí o dever de ensinar o que é a verdade dentro desse tema de valorização da vida. Quem tem o controle da vida é Deus. E quem tem o controle da morte é Deus. Nós não podemos, como homens, colocar isso em nossas mãos. Nós não temos esse direito e esse poder de escolher quem vai viver, quem vai morrer. Não temos esse poder de escolher como fazer com as coisas para criar vida ou para destruir vidas. Nós não temos esse poder. O poder pertence a Deus. Então aí fala sobre aborto, eutanásia, né? São coisas básicas aí da existência humana e que Deus condena tanto o aborto como a eutanásia. Depois fala aí sobre preservação dos valores cristãos. Então aí são as regras de vida e prática de fé e que não podem ser burladas, não podem ser aí atrapalhadas. Nós não podemos, por exemplo, ser presos de repente porque estamos pregando o Evangelho. E lá no Evangelho consta lá que todos aqueles que praticam o ato sexual ilicitamente não entrarão no céu. Então, se você falar aí que os homossexuais não entrarão no céu, de repente poderemos ser presos, porque uma lei diz que se você falar isso, você pode ser preso. Imagine. Nós vamos negar a Bíblia? Vamos deixar de pregar a palavra de Deus? Não podemos fazer isso. Deus é superior a todos nós. Nós não podemos mais agora abrir a Bíblia e falar: isso aqui eu não posso pregar. Ah, isso aqui eu não posso. Não existe isso. Os homens não podem se levantar contra a Bíblia, apoiando casamentos de homem com homem, apoiando lesbianismo, homossexualismo. Não. Deus fez um homem para uma mulher. Não existe. Adão não tinha um homem para viver com ele. Deus criou foi uma mulher. Não existe na Bíblia apoio nenhum para essas coisas. Pelo contrário, existe condenação para essas coisas.
E a Bíblia diz bem claro, nenhum sodomita, nenhum efeminado entrará no reino dos deuses. Não adianta, está na Bíblia. E aí você vai fazer o quê? Vai parar de pregar a palavra de Deus? Não vai poder nem ler mais a Bíblia? Então são coisas absurdas que os homens querem fazer, que não tem nenhum respaldo na palavra de Deus. Depois, conservação das liberdades democráticas. Então aqui entra o direito de você escolher quem você quer que governe. E aí você vai escolher quem? Escolher uma pessoa que pelo menos tem uma índole, uma pessoa que tem aí uma